Boa noite, graça e paz. Se você nasceu na década de 50 ou antes, se você gosta de história ou se você assistiu a terceira temporada da série The Crown, então você tem maior chance de saber ou se lembrar da triste tragédia que aconteceu no dia 21 de outubro de 1966, no sul de Gales, quando o pico de um monte de uma mina de carvão deslizou sobre uma comunidade de mineradores na cidade de Aberfan. De todos os efeitos dessa tragédia, seguramente o pior foi as dezenas de vidas tomadas pelo acidente, mais especificamente pelos 109 alunos e 5 professores de uma escola de ensino fundamental que não conseguiram escapar e foram soterrados. Na ocasião do acidente, um clérigo da região, ele disse o seguinte a uma entrevista para a BBC: "Creio que temos que admitir que estamos diante de uma ocasião na qual o Todo-Poderoso cometeu um erro." Se você conhece a palavra de Deus, sabe que isso não pode ser verdade. Deus nunca erra. Deus não comete erros. Ele sempre sabe o que faz. Mas o outro lado da história é que se você realmente conhece a palavra de Deus, então também sabe que todos nós, cada um de nós, tem o potencial de reagir exatamente pensando como esse clérigo reagiu diante de uma catástrofe como essa. Nessas horas, não é raro questionarmos a sabedoria de Deus, acreditando que Ele cometeu algum erro. Senhor, justo meu filho. Senhor, por que agora? Senhor, o que foi que eu fiz para ter que passar por isso? Vocês se lembram do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019? Foram 270 vítimas fatais. E do rompimento da barragem Mariana em 2015? Foram 18 mortos e o título de maior desastre ambiental de mineração ocorrida no Brasil. Em meio a essas catástrofes, quantas pessoas não devem ter questionado se Deus realmente existe? Se Deus tinha o controle da situação? Se Deus sabia o que Ele estava fazendo? Nos nossos últimos encontros, eu e Rogério focamos em ensinar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a soberania de Deus, com o propósito de nos ajudar a confiar no Senhor. Hoje, o meu intuito é focar na sabedoria de Deus. E como hoje não é diferente das outras vezes, nós queremos aprender de Deus, nós precisamos orar para que Ele nos ajude a melhor entendê-lo e, consequentemente, nos ajude a confiar nele, especialmente diante de tragédias como essas, que marcaram a história humana e, especialmente, os humanos que as experimentaram de perto. Algumas dessas vezes, este humano pode ser você. Senhor, esteja conosco para, ao olhar para a Tua palavra, entendermos a Tua sabedoria, o Teu procedimento e confiarmos no Senhor, confiarmos com a expectativa correta, conforme o Senhor nos ensina. Me use, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. De forma geral, nós definimos sabedoria como o discernimento para escolher o melhor curso de ação, o melhor caminho. E pensando assim, com essa definição do senso comum, fica óbvio que a sabedoria humana, ela é sempre ineficiente. Porque nunca temos todos os fatos de uma situação e muito menos a habilidade de prever com precisão os resultados de uma decisão ou outra. Por isso é impossível termos boas decisões todo o tempo, todas as vezes que precisamos escolher por um caminho ou por outro. Não serão poucas as vezes, como você seguramente já sabe, que as suas decisões lhes trarão algum tipo de sofrimento. A escolha de uma comida que não lhe fez bem,
a escolha do que estudar numa faculdade, e no meio do caminho você percebe que aquele curso não é para você. A escolha de comprar um produto mais barato que no final das contas acaba custando mais caro. A escolha de um emprego que traz muitos sacrifícios para sua família. A escolha de morar numa casa que tem os vizinhos barulhentos. A escolha de uma igreja que infelizmente não preza pelas escrituras sagradas. Agora, ao contrário de nós, Deus ele não passa por isso. O entendimento que ele tem de tudo e de todos é tão grande que é impossível de ser medido. Inclusive, isso está nas palavras do salmista. Grande é o nosso soberano e tremendo é seu poder. É impossível medir seu entendimento. Ao contrário de Deus, que já sabe todas as coisas, quando acontece algum evento trágico como estes que eu citei para vocês, é natural a nossa tendência de perguntar: por quê? E uma das possíveis respostas bíblicas do porquê queremos saber as razões por detrás das calamidades, de querer saber os propósitos de Deus em meio ao sofrimento, é porque nós fomos criados para a glória de Deus. E se não conseguimos enxergar naquela situação, naquela experiência, como ela dá glória a Deus, nós ficamos sem entender. E isso acaba até sendo bastante provocativo e tentador, muitas vezes nos influenciando a ter reações que não agradam a Deus, como por exemplo, a ingratidão, a ansiedade, a ira pecaminosa. E a primeira verdade que eu quero mostrar para vocês sobre a sabedoria de Deus é que Deus não explica as adversidades. Ele não comenta conosco as especificidades das mais diversas situações que enfrentamos dia após dia. O que ele explica é que todo ser humano tem o propósito de glorificar a Deus. Está no DNA de cada um de nós. E um dos textos mais clássicos sobre isso, ainda que num contexto para cristãos, é 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o texto do Salmo 86, versículos 9 e 10, mostra com mais clareza essa universalidade humana de objetivar a glória de Deus. Vejam: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Dar glória a Deus foi o propósito pelo qual eu nasci. Foi o propósito pelo qual cada um de vocês nasceu. Mas que nem sempre conseguimos cumprir e que quase nunca conseguimos entender. Por isso questionamos: por quê? É natural, com o nível de sabedoria que temos, bem diferente do nível de sabedoria de Deus, de questionar o Senhor sobre acontecimentos como o de Brumadinho e em Mariana. Nós não conseguimos entender como estes eventos dão glória a Deus. Não conseguimos entender como essas situações nos ajudam a cumprir com o propósito da nossa existência. Então nós dizemos: por quê? Contudo, Deus sabe exatamente como essas calamidades servem para o propósito dele, para o propósito que ele tem e que nunca deixa de cooperar para o bem daqueles que o amam. Deus não nos poupa de passar por situações de, por exemplo, contrair doenças, de sermos desapontados pelas pessoas que mais amamos. Se tudo isso colaborar com o plano de Deus, que é soberano, que é sábio e já estabeleceu antes da fundação do mundo o seu objetivo, que é a sua glória. Vocês já chegaram a pensar que uma possibilidade de Deus não responder várias das nossas orações pode ter a ver com o foco do nosso pedido? Bem, Tiago já trata disso, ele já fala disso no capítulo 4 da sua carta, e especificamente no versículo 3, ele escreve: quando pedem, ele está falando dos nossos desejos, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
E a verdade é que geralmente pedimos a Deus pelo que acreditamos ser o melhor e colocamos nesse bolo do que é melhor o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio prazer. Então dizemos: Senhor, afaste de nós o inimigo e nos livre do sofrimento. Mas e se Deus quiser usar o diabo semelhante como usou na vida de Jó? Mas e se Ele quiser usar as diversas e possíveis situações de sofrimento como usou para José? Ao contrário do imensurável entendimento de Deus, nossa sabedoria é extremamente limitada e, para piorar, contaminada pelo nosso desejo do constante bem-estar. A ponto de nós lermos Romanos 8:28, que eu já fiz uma alusão há pouco, e achar que o bem que Paulo fala é qualquer coisa que nós consideramos positivo para a nossa vida. Olha um texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que bem é esse? Quem é que define o significado desse bem aqui? E o apóstolo Paulo respondeu essa dúvida no versículo seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse pois que começa o versículo é uma palavra muito importante para interpretarmos corretamente esse texto, porque ele mostra para nós que esse versículo ele está ligado com o que vem antes. E aqui é Paulo dizendo que o bem do versículo anterior, do sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, esse bem é a conformidade à imagem de Jesus. Em outras palavras, Deus age em todas as coisas para que os que creram em Cristo se pareçam cada vez mais com Cristo. O bem do versículo 28 não é alegria, também não é conforto, também não é qualquer coisa que você considere como bem. O bem ali já foi definido, é ser conforme a imagem de Jesus. Essa ideia nós também vemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina que Deus aplica a seus filhos, a cada um de nós que já confiou em Cristo, é para o nosso próprio bem. E que bem é esse? Aqui em Hebreus, é a nossa participação na santidade de Deus. E participar da santidade de Deus é uma expressão semelhante a ser conformado à imagem de Cristo, como nós vimos em Romanos. Mas seja uma expressão ou outra, ambas são decorrentes de uma ação do próprio Senhor, seja agindo em todas as coisas ou disciplinando. Uma disciplina dada com toda a sabedoria, certeira, sem remorso e sem frustração. Deus ele não fica agoniado ou pensativo se fez a coisa certa. Quando ele disciplina, ele faz na absoluta certeza que provém da sua infinita sabedoria. Bem contrário à disciplina que podemos dar aos nossos filhos ou receber dos nossos pais. O texto diz: segundo lhes parecia melhor. Não se tem certeza se era melhor. Quantos de nós que somos pais já não refletimos se aplicamos corretamente a disciplina em nossos filhos? Deus não tem essa preocupação. Porque quando Ele disciplina, Ele faz na absoluta certeza de que Ele estava certo. Deus não tem dúvidas quando Ele aplica a disciplina. E aliás, eu gostaria que vocês soubessem disso ou lembrassem disso. A disciplina de Deus não tem como objetivo a punição, mas sim a transformação.
A punição ela já foi paga por Jesus, mas a nossa transformação, a semelhança de Cristo, acontece à medida que caminhamos em direção ao portão celestial. Precisamos aprender a confiar nesse sábio Deus que não precisa prestar contas para nós. Ele não é de explicar o porquê passamos por adversidades e ele tem todo o direito disso. Ele não vai dizer para você o porquê de ter batido o carro, de ter sido demitido do emprego, de ter quebrado a sua perna, de ter um chefe difícil, da sua moradia ser quase que vizinho a um dos comitês dos candidatos a cargo político aqui da nossa cidade. Deus sabe exatamente do que precisamos, tanto quanto, como precisamos e quando precisamos. Se você já participou de algum esporte, vocês sabem que existem alguns treinamentos que são bastante cansativos, às vezes até dolorosos. Lá em casa o que eu mais escuto da Karen é o quanto ela não gosta de correr em subidas. E eu entendo, eu também não gosto de pedalar nas subidas, mas é um exercício necessário. E eu sei o porquê. Mas boa parte da nossa perseverança em continuar praticando o esporte, mesmo diante dos exercícios que nós não gostamos, é que nós sabemos os propósitos deles. Nós conhecemos os resultados que queremos alcançar. Mas Deus não explica os detalhes do que Ele está fazendo. Ele não diz especificamente qual o propósito dele em meio a cada adversidade que nós passamos. Na história de Jó, por exemplo, Deus nunca disse para ele os motivos pelos quais ele sofria. Nós sabemos como ele veio a sofrer porque nós somos a plateia da história. Deus nunca informou Jó dos bastidores. Na verdade, nós só sabemos um pouco mais do que Jó, porque ele também não nos contou por que ele permitiu Satanás afligir Jó da forma como fez. É só com base na verdade de Romanos 8, os versículos 28 e 29, que nós já lemos aqui, que nós sabemos que Deus tinha um propósito bem maior do que somente usar Jó como uma desculpa para ganhar uma aposta. A conclusão da história de Jó, ela ratifica isso para nós, porque Jó reconhece que através das suas provações, ele ganhou uma percepção e um relacionamento com Deus mais profundo. Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É interessante perceber, inclusive, na história de Jó, que só depois de algum tempo de passar pelas adversidades, pelo sofrimento, é que conseguimos, se é que conseguimos, enxergar resultados benéficos para a nossa vida. Mas raramente a gente enxerga isso durante a adversidade. Durante as tempestades, nós somos convidados, nós somos convocados a confiar em Deus, a ter fé que Ele sabe executar o seu plano e que nos inclui como peças nessa história. Irmãos, guardem bem o que eu vou dizer para vocês agora. Jamais deveríamos insistir em perguntar a Deus: por quê? Por quê? Por quê? E eu estou dizendo aqui no sentido de exigir que Deus tenha que explicar alguma coisa, justificar para nós as decisões que Ele toma. Eu não estou me referindo aqui ao clamor que vem de um coração angustiado pelo sofrimento, como escreveu Davi no Salmo 22, e Jesus depois na cruz falou: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? De fato, há muitos salmos que nos ensinam a ter essa abordagem carregada de emoção, proveniente de um coração cheio de angústia. Não é esse tipo de porquê que eu estou dizendo para vocês que jamais devemos usar com Deus. Eu me refiro àquele desejo petulante e exigente de saber por quê? Por quê?
com um tom acusatório. Reagir em dúvida é natural e inclusive incentivado por Deus. Agora, exigir que Deus preste contas, isso é pecado. Para vocês terem uma ideia do tom das perguntas que encontramos nos Salmos, eu quero usar o próprio Salmo 22 como exemplo. Um salmo de Davi, olha como ele começa o Salmo 22, olha o primeiro versículo. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? As perguntas de Davi, as dúvidas dele são claramente de um coração angustiado e que deseja consolo. Olha os últimos versículos do Salmo 22. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Existe um desenvolvimento do Salmo que no final aponta para essa confiança que o salmista coloca em Deus. E o que eu quero que vocês notem é que, se formos pesquisar outros salmos, nenhum deles que começam com essas dúvidas, com esses porquês, terminam dessa mesma forma. Eles não permitem que as dúvidas oriundas de um coração angustiado terminem amargurados. Eles terminam com esperança, com confiança de quem é Deus. O que eu estou querendo dizer é, a Bíblia nos incentiva a estes porquês, mas não a ficar neles eternamente. Voltando ao livro de Jó, segundo o pastor, ele chama Don Baker, ele disse que Jó pergunta por quê 16 vezes para Deus. Sabem quantas vezes Deus respondeu para Jó? Desses porquês? Nenhuma vez. O que Deus respondeu não foi o porquê, foi quem. Jó não precisava saber as razões. Jó não precisava saber como as coisas aconteceram. Ele só precisava conhecer quem estava no controle de tudo. Jó só precisava conhecer melhor a Deus. Vejam isso à luz do que Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Notem que tudo o que precisamos para uma vida de devoção já nos foi dado. Se você já creu em Cristo, então você já tem o Espírito de Deus. Mas o usufruto disso vem por meio do conhecimento de Jesus, aquele que nos chamou para si, diz o texto. Ou seja, quanto mais conhecemos Cristo, melhor estamos preparados para responder às circunstâncias deste mundo. O segredo não é conhecermos os porquês da vida, mas a vida do nosso Salvador. Nós precisamos confiar que Deus está trabalhando nas adversidades que passamos. Precisamos aprender que mesmo sem as respostas dos porquês, Deus está amorosamente nos ensinando, mesmo quando o bem que Ele objetiva para nós não é exatamente o bem que nós gostaríamos de experimentar. Isso nos leva a considerar que Deus tem seus próprios caminhos. Isso significa que a sabedoria de Deus é infinitamente superior ao que podemos ter e chamar de sabedoria. O que Deus tem por sabedoria é praticamente incompreensível para nós. E mais uma vez, isso não satisfaz a nossa alma. Nós não estamos dispostos a viver sem explicações para o que acontece com as nossas vidas e com a vida daqueles que nós mais amamos. Sabe então o que acontece? Procuramos por nós mesmos determinar o significado do que Deus está fazendo, como se a nossa determinação ou a nossa definição fosse a resposta do porquê que tanto queremos saber. E isso, meus irmãos,
não serve para nada, a não ser para piorar a situação e a nos enganarmos a nós mesmos. No final do capítulo 11 de Romanos, nós lemos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus é incompreensível e suas decisões são inescrutáveis, ou seja, insondáveis. Numa outra versão bíblica, para mudar um pouquinho dessas palavras, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. É muito arrogante da nossa parte procurar determinar o que Deus está fazendo numa certa situação. Se quisermos ter paz, o melhor caminho não é tentar interpretar os porquês de Deus, mas confiar que Deus tem seus próprios caminhos, porque é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Isso até pode soar como uma fuga intelectual, mas a verdade é que é exatamente o oposto. Essa é uma rendição à verdade sobre Deus e às situações em que muitas vezes nos encontramos. Basta acontecer uma calamidade como um tsunami, que logo vemos pessoas, muitas delas se dizem cristãs, querendo determinar que aquilo é uma, por exemplo, disciplina de Deus. Cuidado para não ser você essa pessoa que se oferece como intérprete das circunstâncias. A realidade é que não sabemos o que Deus está fazendo, mas Ele sabe. Aliás, isso não significa que não devemos aprender com as adversidades. O próprio salmista, ele escreveu: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Ele aprendeu com as adversidades que passou. Nós devemos aprender com as adversidades que passamos. Olhem para Jó, ele disse: certo é que falei de coisas que eu não entendia. Quando Jó percebeu a majestade, a maravilha de Deus, ele se arrependeu de questioná-lo. Jó parou de fazer perguntas arrogantes para confiar nas decisões de Deus. Com um pouco que entendemos de Deus, porque a Bíblia nos revela até onde conseguimos entender, nossa melhor resposta é: confie. Confie porque Ele sabe o que está fazendo. Confie porque Deus é imensuravelmente sábio. Confie, porque Deus é mais sábio do que tudo e todos. Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Até mesmo os planos dos nossos adversários estão sujeitos àquilo que Deus ordenou soberanamente para nós em sua infinita sabedoria. Os irmãos de José, por exemplo, achavam que tinham se livrado do irmão preferido do pai. Mas Deus usou aquela situação para que seus propósitos em preservar o seu povo se mantivessem. Saul tentou matar Davi, porque Davi recebia mais louvores do povo do que Saul. Durante todo o tempo que Davi se escondeu de Saul para não ser morto, Deus trabalhou no caráter de Davi para que um dia ele fosse um grande rei e, como dizem as Escrituras, um homem segundo o coração de Deus. Satanás achou que conseguiria mostrar que Jó não era um homem piedoso, mas tudo que ele conseguiu foi ser um instrumento de Deus para provar exatamente o contrário, de que Jó é um homem piedoso, era um homem piedoso. Deus, Ele está no controle de todas as circunstâncias, tanto tristes como alegres, e cada uma delas acontece debaixo da sua infinita sabedoria na direção desse mundo. Agora, não pensem e não ajam de forma indiferente e insensível por causa disso.
Não sejam somente espectadores de um mundo que tanto precisa das nossas orações e das nossas ações como instrumentos de Deus. Nós devemos orar pelas vítimas das tragédias e sempre que tivermos a oportunidade, ministrar consolo e minimizar o sofrimento. Nós podemos ser compassivos sem questionar Deus sobre as suas decisões, sobre os acontecimentos que diariamente lemos ou vemos nas mídias. Questionar Deus, como eu lhes disse, com arrogância, não é somente um ato de desrespeito, mas também um ato que nos leva para longe da nossa tão desejada paz. Talvez você já tenha experimentado isso. Quanto mais porquês você perguntava e você insistia, por que, Senhor? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Cada vez mais a paz se distancia. Irmãos, que diremos então? Quando contemplamos a infinita sabedoria do Senhor, somos lembrados de que Deus governa todas as coisas com perfeição e com propósito e sabedoria que vão além da nossa compreensão. Deus nunca tem a obrigação de nos explicar nenhuma das adversidades que passamos, mesmo quando acreditamos isso ser necessário para superar os mais diferentes obstáculos da vida. A verdade é que não são as explicações que nós mais precisamos, mas sim conhecimento de Deus e confiança que mesmo nas horas mais sombrias, quando a dor e as provações parecerem insuportáveis, Ele sabe o que está fazendo e faz para moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. As adversidades que enfrentamos são muitas vezes misteriosas para nós, mas não para Deus. Ele vê o quadro completo e sabe como cada desafio pode transformar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. Confiar no Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, é reconhecer que seus caminhos são maiores e melhores que os nossos medos e as nossas dúvidas. Portanto, meus irmãos, que sejamos fortalecidos pela certeza de que o nosso Deus não apenas nos ama profundamente, como também sabe com infinita sabedoria o que é melhor para nós. Jesus prometeu estar conosco em cada passo, e isso inclui os dias de adversidade e sofrimento. Ele disse: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Confiemos de todo o coração no Senhor, sabendo que Ele é fiel para nos conduzir através das tempestades da vida, sempre com um propósito que objetiva a sua glória e o nosso bem, conforme Ele definiu ser o nosso bem. Sendo assim, Sérgio, pode orar para a gente e terminar?